Hoje é dia 19 de outubro de 2014, estamos exatamente a uma semana da realização do segundo turno das eleições no Brasil. Segundo turno para a presidência da República e segundo turno para alguns estados, dentre eles o Rio de Janeiro. Eu inicio fazendo uma ressalva: eu não sou analista político, eu sou coronel da Polícia Militar e sou professor de biologia. Portanto, ao assistirem esse vídeo, não aceitem as minhas conclusões como sendo a expressão da verdade. Elas são apenas as minhas opiniões. Façam vocês, senhores e senhoras, as suas pesquisas e concluam segundo as suas convicções. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na política brasileira. Cada vez mais os eleitores se afastam dos políticos. Basta entrar no site de qualquer instituto de pesquisa ou entrar no site do TSE ou de um TRE, que vocês encontrarão logo essa evidência. O número de votos em branco, de votos nulos e de abstenções é cada vez maior. Em alguns lugares, os números são assustadores. Se nós somarmos os brancos, os nulos e as abstenções, essa soma é superior ao número de votos do primeiro colocado. Qual é a leitura que nós podemos fazer? O que está levando os eleitores a se afastarem da política, já que nós temos as nossas vidas regidas pelos políticos? Penso eu que seja um senso comum de que todo político é desonesto. E isso não é verdade. Eu conheço alguns políticos honestos, mas o senso comum é que todo político é desonesto. Então não adianta votar, não adianta tirar quem está, não adianta tentar colocar um novo, porque qualquer um que estiver ocupando o lugar será desonesto. Então existe um fator, um parâmetro, que ele é fundamental na avaliação que cada um de nós tem que fazer para escolher seu candidato. É a honestidade, a comprovação da honestidade. Agora, como comprovar que um político é honesto? Isso é muito difícil. Nós não temos, por exemplo, como acompanhar o padrão de vida dos políticos. Se o político A ou o político B vive de acordo com o seu salário, com os seus rendimentos, ou tem um padrão de vida muito superior, portanto deve ter alguma armação, alguma jogada para que ele consiga dinheiro de uma forma errada, que sustente aquele padrão de vida tão elevado, tão além das suas possibilidades reais. Mas nós temos pelo menos como avaliar se o político está sendo acusado de desonestidade. Isso nós temos. Então nós pegamos aqui o Rio de Janeiro como exemplo, e nós temos uma disputa entre Crivella e Pezão. Nós não temos Crivella condenado em nenhum processo. Nós temos Pezão respondendo a alguns processos e condenado em primeira instância em um. Ele está até com um recurso contra essa condenação em primeira instância, devemos dizer isso. Mas nós temos uma diferença. Já se estabeleceu uma diferença. Tem gente que prefere estabelecer a diferença pela religião, pelo time de futebol, se gosta ou não de carnaval. Eu acho melhor nós centrarmos nessa questão honestidade. Então, nesse ponto, nós temos o Crivella, que não tem condenação nenhuma, e o Pezão, que tem uma condenação em grau de recurso. Nós pegamos esse fato e vamos juntar a uma declaração que foi publicada no dia 18 de outubro de 2014, sexta-feira, atribuída a Marcelo Crivella. Marcelo Crivella: vou demitir Beltrame e a cúpula da Polícia Militar. Isso deve ter passado desapercebido por 99,99% dos eleitores. Está aqui a matéria, eu vou colocar também a imagem no vídeo, é do povo do Rio. Agora, nós temos que parar um pouquinho para entender a extensão dessa declaração. Como é a segurança pública no Rio de Janeiro? Ela é boa? Alguém está satisfeito com a segurança pública do Rio de Janeiro?
eu tenho certeza que todos responderão que não. Talvez alguém que more na Zona Sul, onde foram implantadas as primeiras UPPs e que os traficantes que lá estavam homiziados se deslocaram para a Baixada Fluminense, para Niterói, para São Gonçalo, para a região dos Lagos. Talvez alguém que more na Zona Sul até esteja satisfeito. Mas eu duvido que um morador da Baixada Fluminense, por exemplo, esteja satisfeito com a segurança pública. Nesse período de 2007, quando Cabral e Pezão assumiram e nomearam Beltrame, até hoje, a segurança pública do Rio de Janeiro já teve tantas crises, que nós já tivemos a nomeação de 5 comandantes gerais da PM e 4 chefes da Polícia Civil. Isso é inédito no Brasil. Não existe nenhum estado do Brasil, pesquisem, por favor, onde o mesmo secretário foi mantido por um governo e foram substituídos 5 comandantes gerais e 4 chefes da Polícia Civil. Ou seja, caem os comandantes gerais, caem os chefes da Polícia Civil, mas o secretário de Segurança não cai. Isso é anormal. Então essa declaração de Crivella aqui, que vai exonerar Beltrame, ela está indo de encontro a um problema no Rio de Janeiro que, na verdade, é um mistério. Por que Beltrame não é exonerado? Por que Beltrame não foi exonerado até hoje com essa segurança pública que policiais militares estão morrendo quase que diariamente no Rio de Janeiro? Aí existe um boato. Isso é boato. Vou repetir, isso é boato. Dizem que Beltrame, quando comandou a Operação Suporte, Beltrame é delegado da Polícia Federal, essa Operação Suporte grampeou muita gente no Rio de Janeiro. Nesse grupo de pessoas estariam políticos e empresários ligados a políticos. Isso é o que se conta pelos cantos, pelos corredores de quartéis e delegacias. Boatos. Não existe nenhuma prova disso. Mas esse boato é usado para sustentar o fato de Beltrame não ser exonerado. Repetindo, Beltrame deveria ter sido exonerado diante da falência da segurança pública. Em 8 anos, Beltrame fez um projeto só. Só tem um projeto. Em 8 anos, as UPPs. E o projeto foi mal implantado e está essa porcaria que todo mundo está vendo aí. Então esse boato de que Beltrame saberia demais sobre os políticos do Rio de Janeiro e sobre empresários acaba sendo a especulação mais viável para sua manutenção do cargo. Por isso a importância de Crivella fazer essa declaração. Isso se tornou mais grave no governo Pezão. Ficou mais grave do que no governo Cabral. Por quê? Porque no governo Pezão, Beltrame foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa e superfaturamento de contratos. Eu vou colocar no site também a matéria. Eu vou até ler aqui rapidinho, que essa matéria do R7 é pequena. Ministério Público denuncia. Era do dia 14 de maio de 2014. Portanto, governo Pezão. MP denuncia Beltrame por improbidade administrativa. Promotor pede que secretário perca cargo e direitos políticos. O Ministério Público do Rio denunciou o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, por improbidade administrativa. A denúncia foi feita pelo promotor Rogério Pacheco Alves, com base em 2 contratos de compra e manutenção de viaturas para a PM entre 2007 e 2008. De acordo com a denúncia, os valores da manutenção de veículos é superior ao valor das viaturas. O promotor aponta que em algumas viaturas o valor da manutenção foi cobrado mesmo quando o serviço não era realizado. A ação determina a devolução de 135 milhões aos cofres públicos e cancelamento dos contratos.
Rogério Alves também pede que o secretário perca o cargo. Esse perder o cargo não é de secretário, é o cargo de delegado da Polícia Federal. E os direitos políticos por 8 anos e o pagamento de multa civil que terá o valor definido pela Justiça. Essa matéria aqui é de 14 de maio. Até hoje, Beltrame continua secretário de Segurança. Como explicar que o secretário de Segurança de um estado como o Rio de Janeiro possa ser uma pessoa denunciada pelo Ministério Público? Essa investigação demorou 5 anos. Quem fez a denúncia fui eu. Quem fez a denúncia inicial, que gerou essa denúncia do Ministério Público, fui eu. Foram 5 anos de investigação do Ministério Público. Então, Pezão tinha que exonerar de imediato Beltrame. Então, quando o Crivella diz que vai exonerar Beltrame, voltando àquele boato, Crivella não tem medo dos grampos. Parem para pensar sobre isso. Se o boato for verdadeiro, e apesar da péssima gestão da segurança pública, Beltrame foi mantido por Cabral, foi mantido por Pezão, mesmo depois de ter sido denunciado pelo Ministério Público de crime contra o erário público, contra o nosso dinheiro. Crivella está limpo. Não está preocupado se Beltrame o grampeou ou não. Pezão já anunciou que queria continuar com Beltrame. Que é desejo dele continuar com Beltrame se for eleito. Então, essa notícia que passou desapercebida por 99,99% dos eleitores é importantíssima para você, como subsídio para escolher entre Crivella ou Pezão. Pensem sobre isso.